Mãe solteira é um perigo brutal para o homem. Mãe solteira é sim um território minado para o homem comum que ainda não entendeu como funciona a cabeça feminina depois que ela já teve filho com outro cara e está de volta ao mercado. Porque, diferente do que muitos pensam, ela não está ali atrás de amor, conexão profunda ou alma gêmea. Ela está atrás de segurança, estrutura e um homem que tope assumir um pacote que não é dele. Isso não é maldade, é instinto de sobrevivência. A mulher, ao virar mãe, entra num modo muito mais estratégico, seletivo e calculista. E se ela está solteira, principalmente se foi largada, ela vem com traumas, desconfiança e um radar afiadíssimo para detectar provedor em potencial. E é aí que o homem desavisado se ferra. Ele acredita que está conquistando uma mulher madura, decidida e mais consciente, quando na verdade está sendo testado o tempo inteiro para ver se ele é forte o bastante para bancar uma estrutura emocional e financeira que ela mesma perdeu. E não se engane, você não é prioridade, o filho é, sempre será, e você vai ser apenas um acessório útil enquanto estiver servindo para alguma coisa. O carinho, o sexo, o sorriso, tudo isso pode até vir, mas sempre com uma condição invisível, que você assuma um papel que o pai original não quis ou não pôde cumprir. E o problema não é o filho, o problema é o desequilíbrio de interesse. Ela tem pressa, você não. Ela quer estabilidade, você quer conexão, ela está num jogo de recuperação, você talvez nem saiba que está jogando. E pior, se você entra de cabeça sem entender isso, você começa a se moldar, ceder, agradar demais, pagar coisas que não são suas, bancar emocionalmente uma mulher que te vê mais como oportunidade do que como homem. Isso não é amor, é transação. E o homem que se deixa sugar por isso perde o brilho, perde a energia masculina, vira uma muleta emocional e financeira. Mãe solteira só serve para o cara que tem clareza brutal do que quer. Não tem carência, não tem ilusão de amor romântico e sabe impor limites claros desde o começo. Se você é novo, inseguro, carente ou ainda acredita em contos de fadas, esse tipo de mulher vai te engolir vivo. Vai te agradecer com um sorriso doce, enquanto te transforma num padrasto de luxo, sem você nem perceber. Acorda, se você não lidera, você é liderado. E num relacionamento com uma mãe solteira, se você não domina a situação, você vai ser usado como escada para ela chegar onde quer. Ela não está procurando um amor, ela está procurando alívio, patrocínio emocional, financeiro e até social. Se você não está pronto para jogar esse jogo com cabeça fria e postura forte, não jogue. Porque quem entra despreparado num campo minado não sai inteiro. Esse é o golpe silencioso mais comum e aceito da sociedade moderna. O homem assumir a responsabilidade por um filho que não é dele, emocionalmente, financeiramente e até moralmente, como se fosse sua obrigação natural. E tudo isso disfarçado de romantismo, empatia e boa índole, quando na verdade é um roteiro perverso onde o cara entra achando que está sendo herói e sai completamente sugado, frustrado e sem identidade. Vamos cortar a ilusão agora. O filho é de outro homem, ponto final. Foi outro cara que teve o privilégio biológico e emocional de ser o primeiro, de ser o escolhido, de viver o ápice da paixão com essa mulher, e mesmo assim ele pulou fora, não ficou, não bancou. E agora ela quer que você pague a conta emocional do que esse cara causou ou abandonou. E pior, a sociedade aplaude. Você vira o homem bom, o exemplo de maturidade, o cara que acolheu, enquanto por dentro vai acumulando frustração porque não pode educar de verdade, não tem autoridade sobre a criança, tem que lidar com a sombra constante do pai biológico, ainda que ausente, e se ousar colocar limites ou reclamar, você vira o vilão. O jogo é injusto desde o início. Você entra num terreno onde já existe história, apego, dores e traumas que não são seus, mas que vão ser despejados em cima de você como se fossem sua missão divina resolver.
e não são. Isso é o golpe. Jogar no seu colo a responsabilidade de reconstruir uma estrutura quebrada quando nem sequer te deram o poder de escolher se queria fazer parte daquilo. E o mais perigoso? O apego emocional. Você cria laço com a criança, você ama aquela mulher, você entra no papel, e quando o relacionamento acaba, você perde tudo. Sem direito a nada, sem vínculo legal, sem proteção emocional. Você vira um fantasma na vida de uma criança que não era sua e que você amou como se fosse. Isso não é só doloroso, é brutal. E muitos homens não se recuperam disso. O maior golpe moderno não é emocional, é identitário. Fazem você acreditar que ser homem é pagar pelos erros dos outros e sorrir enquanto é usado como degrau. Se você quer construir uma família, tenha a sua. Se quer amar uma mulher, escolha uma que não esteja jogando com sua boa vontade para resolver o que ela mesma permitiu acontecer. Ter compaixão é uma coisa, ser idiota é outra. E no jogo da sedução e da vida amorosa, o homem que não aprende a separar as duas coisas vai acabar sendo mais babá do que parceiro, mais financiador do que amante, mais estepe do que protagonista. É exatamente assim que esse roteiro maldito se desenrola. Você entra na vida da mulher como padrasto bem-intencionado, tentando somar, cuidar, proteger, trazer presença masculina para uma casa onde faltava estrutura. E aos poucos, sem perceber, vai sendo empurrado para um papel ingrato, onde você dá tudo e recebe migalhas, onde é cobrado como pai, mas tratado como hóspede, onde não pode corrigir, mas deve sustentar, onde não tem autoridade, mas carrega o peso da responsabilidade. No começo é tudo doçura. A mulher te elogia, te admira, diz que você é especial por aceitar o pacote completo, faz você se sentir um herói moderno, um homem acima da média. Mas por trás disso, ela está testando o quanto você aguenta, o quanto você está disposto a abrir mão de si mesmo para ser útil na missão dela. E quando você finalmente está envolvido, investido, conectado com ela e com a criança, o jogo vira. Qualquer tentativa de impor limites, educar, discordar da forma como as coisas funcionam ali dentro, é vista como agressão, insensibilidade ou até abuso. Você vira o vilão simplesmente por agir como um homem com opinião e direção. E o que poucos falam é que esse papel de padrasto nunca é completamente seu. Você vive à sombra do pai biológico, mesmo que ele tenha sumido, mesmo que ele seja um péssimo exemplo. Ele sempre terá um espaço intocável. E você, que está no campo de batalha, vai ter que andar em ovos para não ofender esse fantasma que paira sobre a casa. E quando o relacionamento balança, a mulher muda de postura. Ela já não precisa mais tanto de você, a criança já se apegou, o emocional já foi criado, e de uma hora para outra você passa a ser visto como peso, como problema, como obstáculo. Qualquer falha sua vira justificativa para ser descartado. E quando ela te descarta, ela não hesita em apagar sua história ali dentro, como se você nunca tivesse existido. É aí que você percebe. Você era substituível o tempo todo. Sai como vilão, com a fama de ingrato, enquanto ela volta para o mercado dizendo que foi traída ou que escolheu mal. E você, que tentou fazer tudo certo, sai emocionalmente esgotado, sem a mulher, sem a criança, sem apoio e com um gosto amargo na boca de quem foi usado. Ser padrasto é um campo de guerra onde o homem entra para salvar e sai crucificado. Se você não estiver com a cabeça fria, com limites afiados e com uma postura de líder inabalável, esse papel vai te consumir, te esvaziar e te transformar num homem mais duro, mais desconfiado e muitas vezes amargo. E tudo isso porque você quis ser herói num lugar onde nunca te ofereceram um trono. Só um colete à prova de balas e a missão suicida de reconstruir o que outro homem quebrou.
Esse é um dos truques emocionais mais poderosos e covardes que uma mãe solteira pode usar contra um homem. Transformar o filho em escudo moral, emocional e até psicológico, blindando qualquer atitude errada dela com o argumento sagrado da maternidade. Porque assim, toda vez que você questiona algo, toda vez que você expõe um limite, toda vez que você diz uma verdade desconfortável, ela ativa a carta da vítima inviolável, dizendo que você não entende o que é ser mãe, que ela faz tudo pelo bem do filho, que não pode se dar ao luxo de errar. E pronto, o debate morreu. Você virou o insensível, e ela se esconde atrás da criança como se fosse um campo de força. E o mais cruel é que isso é quase invisível para o homem que está apaixonado ou envolvido emocionalmente, porque ele começa a ter medo de machucar, de parecer frio, de ser mal interpretado, e a partir daí ele deixa de falar, deixa de agir, começa a ceder e entra numa submissão disfarçada de empatia. Só que não é empatia, é manipulação emocional, é chantagem afetiva. É um jogo de culpa cuidadosamente montado para ela continuar no controle, protegida por uma narrativa que a coloca como heroína inquestionável. E pior, ela não faz isso só com você, faz com todos, com a família, com amigos, com o mundo. A criança vira justificativa para tudo, para não evoluir, para não amar de novo de verdade, para não se comprometer, para evitar confronto, para justificar atitudes egoístas. É o álibi perfeito. E o mais perigoso, quando você realmente se importa com a criança, ela percebe isso e começa a usar esse vínculo contra você, dizendo que suas atitudes afetam o filho, que seu jeito firme não é bom para o ambiente, que ela precisa proteger a criança de você, mesmo que tudo o que você tenha feito tenha sido colocar ordem ou dizer uma verdade que ela não quis ouvir. Ou seja, ela distorce sua masculinidade e seu senso de justiça, usando o filho como escudo e como arma ao mesmo tempo. Isso é guerra psicológica, e se você não tiver uma visão fria, clara e objetiva da dinâmica, você cai de joelhos, se autocensura e perde completamente sua identidade masculina. A regra é simples. Toda vez que uma mulher usa a criança como argumento para fugir de um confronto necessário, ela está manipulando. Toda vez que ela transforma seu filho em desculpa para não ouvir a verdade, ela está agindo com covardia emocional. E você, como homem, precisa enxergar isso com frieza e postura, porque se você abaixar a cabeça toda vez que ela disser "pelo meu filho", então prepare-se para viver uma relação onde você é o culpado sempre e ela, a santa, protegida por um escudo que não pode ser tocado. Esse é o veneno mais silencioso e destruidor da relação com uma mãe solteira. Você entra achando que com tempo, carinho, esforço e presença vai conquistar o respeito da criança, vai ocupar naturalmente o papel de figura paterna, vai ser amado como um segundo pai, mas a realidade é bem mais cruel. O filho nunca vai te ver como pai de verdade. Por mais que você dê amor, pague escola, compre presente, leve no médico, ensine valores ou esteja lá todos os dias. Na cabeça dele, o pai é outro, mesmo que seja ausente, inútil ou tóxico. E você é só o substituto temporário, o namorado da minha mãe, um cara que ocupa espaço sem nunca ter pertencido de fato. E essa rejeição sutil vai doer mais do que qualquer outra, porque não é aberta, não é direta, mas é constante. É o olhar que não te reconhece como autoridade. É o desrespeito disfarçado de birra. É o silêncio quando você dá uma ordem. É a falta de gratidão mesmo, depois de você bancar metade da vida dele. E o pior é que a mãe vê isso, mas finge que não. Porque no fundo, ela sabe que você está sendo usado. E ainda assim, ela exige que você continue pagando, investindo, sustentando, protegendo, como se fosse sua obrigação natural. A conta emocional e financeira é sua, mas o reconhecimento, a lealdade e o vínculo profundo vão sempre para o pai original, mesmo que ele apareça só 2 vezes por ano.
E se um dia esse cara resolve voltar e querer participar da vida do filho, é você que vai ter que recuar, abaixar a cabeça e aceitar que, apesar de tudo o que fez, seu papel nunca foi de protagonista. Você foi o reserva, o cara que entrou quando o titular sumiu. E isso te coloca numa posição emocionalmente miserável. Você ama um filho que não é seu, banca como se fosse seu, mas não tem o respeito, nem o espaço, nem a história para ser tratado como pai. Isso é o cúmulo da injustiça moderna. Transformar o homem num banco emocional e financeiro descartável, que dá tudo e não recebe nem metade. E quando o relacionamento acaba, porque mais cedo ou mais tarde, geralmente acaba, você não tem direito a nada. A criança desaparece da sua vida como se nunca tivesse existido. E você ainda sai com o rótulo de adulto imaturo se ousar dizer que foi explorado. Não caia nessa armadilha. Se você não é o pai, não se comporte como um. Não banque, não eduque, não se sacrifique além do necessário. Só entre nessa dinâmica se for uma escolha fria, consciente e com limites firmes. Porque no fim, o que mais destrói o homem não é o esforço que ele fez. É perceber que foi leal num jogo onde nunca teve nem chance de vencer. Essa é a verdade crua que a maioria dos homens se recusa a enxergar quando se envolve com uma mãe solteira. Ela não te vê como um parceiro de alma, como um amante para viver um romance épico, como um homem com quem vai construir algo do zero. Ela te vê como um recurso frio, calculado, funcional. Um recurso emocional quando ela precisa de estabilidade, atenção, afeto adulto. Um recurso financeiro quando as contas apertam, o filho precisa de algo. Ou ela quer manter um padrão que não consegue bancar sozinha. Um recurso social, para não se sentir sozinha em eventos, para mostrar para o mundo que ainda é desejada, que conseguiu superar, que alguém a quis mesmo com o filho. E isso não é paranoia, é instinto. A mulher, quando vira mãe e se vê sozinha, entra num modo de sobrevivência, onde ela calcula riscos, avalia benefícios e seleciona homens não por conexão, mas por funcionalidade. É quase como um recrutamento disfarçado de romance. Se você encaixa no perfil que ela precisa naquele momento, emocionalmente disponível, financeiramente estável, disposto a cuidar de algo que não é seu, ela te envolve rápido, acelera a intimidade, encurta o processo natural da sedução e já te coloca num papel que nunca foi acordado. E se você não percebe isso, começa a viver um relacionamento onde você acha que é o escolhido, o especial, o cara que ela ama. Mas, na verdade, você é o encaixe perfeito para um buraco que ela precisava tapar. E quando esse buraco muda de forma, quando ela se recupera emocionalmente, quando o filho cresce ou quando ela encontra um cara melhor para aquele novo estágio da vida, você é dispensado com a frieza de quem troca uma peça por outra. E aí vem o baque. Você se doou, acreditou, investiu tempo, energia, dinheiro e amor num relacionamento que nunca foi sobre você, foi sobre ela. Sempre foi. O problema não é ela ser mãe. O problema é você não entender que a mulher que já tem filho não está no jogo da sedução como as outras. Ela tem urgência, não romance. Ela tem critérios funcionais, não paixão. Ela analisa seu valor como homem com base no que você pode entregar, não no quanto ela te deseja. E se você entra achando que vai viver um conto de fadas, prepare-se para virar o personagem secundário da história dela, com responsabilidades de protagonista. O homem que não entende essa dinâmica vai viver sendo recurso de mulher machucada. E ainda vai achar que isso é amor. Não é, é uso. E o pior tipo de uso é aquele disfarçado de carinho. Abra os olhos. Parceiro é quem constrói junto, não quem é convocado para sustentar o que outro deixou para trás. Essa é a armadilha emocional final. O golpe de misericórdia que destrói o homem por dentro e o transforma no vilão da história com uma única jogada retórica.
Basta um desentendimento comum, uma discordância, uma tentativa de impor limite ou até um pedido de respeito dentro da relação. E ela joga a carta mais suja do baralho. Você nunca aceitou meu filho. Você sempre teve preconceito. Você não sabe lidar com uma mulher que é mãe. E pronto, todo o relacionamento que você construiu com esforço, paciência e sacrifício vira lixo em segundos. E sua imagem é assassinada emocionalmente com um argumento impossível de se defender. Porque quem ousa discordar da mãe guerreira? Quem ousa dizer que não quer bancar tudo? Quem ousa pedir espaço, respeito ou reciprocidade sem parecer um monstro egoísta? Ela sabe disso e usa. Ela transforma qualquer conflito num tribunal moral, onde você é o insensível, o intolerante, o inimigo da maternidade, mesmo que o que você tenha feito seja apenas se posicionar como homem. E o mais cruel, ela usa o filho como arma emocional para legitimar a própria narrativa. Se você se afasta, é porque nunca se importou. Se você se impõe, é porque não entende a realidade dela. Se você questiona algo, é porque tem problema com o fato dela ter um filho. Não importa o que você diga ou faça, ela sempre vai ter a carta da vítima-mãe na manga, pronta para ser jogada quando perceber que está perdendo o controle da relação. E você, que entrou para somar, que deu apoio, que talvez até tenha criado vínculo com a criança, sai rotulado como o babaca que não teve maturidade para lidar com uma mulher com filho. Isso destrói sua reputação, seu psicológico e sua motivação para se envolver de novo. E é isso que ninguém te conta, que nesse tipo de relação, o seu erro nunca é só seu. Ele sempre vai ser inflado, distorcido e usado como arma para reforçar a imagem de vítima dela. Por isso, você precisa entender uma verdade brutal. Se a mulher está disposta a te transformar no opressor por simplesmente querer ser respeitado, então ela nunca te viu como parceiro. Te viu como figurante num drama mal resolvido que ela quer vencer a qualquer custo. E se o seu posicionamento, sua masculinidade ou sua opinião viram ameaça no momento em que você sai da linha do bonzinho passivo, então você nunca teve espaço real ali. Só o papel temporário do homem conveniente, até deixar de ser útil. Essa é a verdade dura que o homem precisa engolir seco antes de se envolver com uma mãe solteira. Na vida dela, a criança é e sempre será a prioridade absoluta, intocável, inquestionável, sagrada. E você, por mais que faça, por mais que se doe, por mais que ame, sempre será um acessório emocional, uma peça útil, um personagem coadjuvante no roteiro dela. Isso não é uma crítica à maternidade. É a realidade do papel que você vai ocupar. Enquanto ela estiver com você, tudo gira em torno do filho. Horários, decisões, finanças, férias, rotina, humor e até a intimidade do casal. Tudo vai ser ajustado ao redor da criança. Você não tem mais um relacionamento a dois. Você entra numa estrutura onde o centro já foi definido e não é você. E o que parece justo no papel se torna uma prisão emocional na prática. Você tem obrigações de homem, de parceiro, de presença, mas não tem prioridade nenhuma no afeto, na agenda, nem na visão de longo prazo. Se você discorda de algo que envolva o filho, você é insensível. Se você pede tempo para vocês dois, você é egoísta. Se você sente que está em segundo plano, ela responde: mas você sabia que eu tinha um filho. E aí você percebe que não tem espaço legítimo ali. Porque qualquer tentativa de existir como homem, com desejos, necessidades, opinião, será interpretada como ameaça à estrutura que ela montou com a criança. Você vai se moldando, se adaptando, se anulando, até virar um fantasma da sua própria masculinidade, vivendo um relacionamento onde você só é valorizado quando está servindo. Mas quando precisa ser cuidado, respeitado ou priorizado, a resposta é o silêncio, o desprezo ou a culpa.
E esse desequilíbrio constante vai te corroendo por dentro, porque o homem não foi feito para viver eternamente como acessório. Ele precisa liderar, direcionar, inspirar. Só que nesse tipo de dinâmica, sua energia masculina é sufocada por uma maternidade que domina tudo e que não abre espaço para um homem de verdade, só para um servo emocional que aceite ser o número 2. Então entenda, se você entra nessa relação sem clareza, sem limites, sem propósito, achando que vai construir algo equilibrado, você vai se frustrar, porque no fim das contas, o amor dela não é seu. É do filho, e você está ali apenas enquanto for conveniente. Quer ser protagonista? Construa sua própria história, porque numa vida onde o palco já tem dono, você vai passar o espetáculo inteiro nos bastidores. Se tem uma bomba relógio que o homem precisa identificar antes de entrar num relacionamento com uma mãe solteira, é essa. Você não vai se relacionar só com ela. Você vai herdar a carga emocional inteira deixada por outro macho. E isso inclui desconfiança, mágoas, traumas mal resolvidos, inseguranças profundas, medo de abandono, raiva masculina acumulada e uma visão distorcida sobre o que é um relacionamento saudável, porque ela já foi quebrada antes e, ao invés de se reconstruir sozinha, ela quer usar você como cola para remendar o que o outro destruiu. Só que ninguém avisa que essa cola vira prisão. A mulher vem com um histórico que você não fez parte, mas pelo qual será cobrado como se tivesse culpa. Ela desconfia de você antes mesmo de você errar. Ela espera que você traia, minta ou abandone, porque foi isso que o outro fez. E aí, a cada atitude sua, você está sendo avaliado por filtros que não têm nada a ver contigo. Você começa a andar em ovos, tentando provar o tempo inteiro que é diferente, que é confiável, que é leal. E nessa tentativa de resgatar o que nunca foi seu, você se perde, porque vira terapeuta ao invés de homem, vira amortecedor emocional ao invés de parceiro, vira um concerto ambulante. E o pior, a qualquer sinal de conflito, ela ativa o modo defensivo com a mesma intensidade de quem já apanhou muito. E adivinha quem vira o agressor na narrativa interna dela? Você. Mesmo que só tenha levantado a voz para se impor. E isso te destrói, porque não tem justiça emocional. Você está num campo minado, onde o chão já foi quebrado por outro cara, e ela espera que você construa um castelo em cima desse entulho. Só que não dá. Porque enquanto ela não limpa os escombros, você vai ser ferido por pedaços de um passado que não viveu. E o mais perigoso, ela pode nem perceber que está te punindo por algo que o outro fez. Mas está. Com o olhar, com a frieza repentina, com os testes constantes, com a resistência ao toque, com a incapacidade de confiar, com o bloqueio na entrega, você sente que está nadando contra uma corrente emocional invisível. E no final, você cansa. Porque amar uma mulher traumatizada, que não quer curar suas feridas, só cobri-las com a presença de outro homem, é receita garantida para dor, frustração e desgaste psicológico. O trauma não é seu, mas a conta vai vir toda no seu nome. E quando você estiver exausto, drenado e pronto para sair, ela ainda vai dizer que você foi igual aos outros. Entenda isso. Herança emocional de outro homem é veneno disfarçado de oportunidade. Ou ela limpa o passado dela antes de te convidar para entrar, ou você entra limpo e sai sujo. Escolha com frieza, porque coração bom em território contaminado vira alvo fácil. Namorar mãe solteira é basicamente assinar, sem ler, um contrato emocional onde você assume obrigações pesadas, riscos altíssimos e cobranças constantes. Mas não tem nenhum direito real sobre nada, nem sobre a mulher, nem sobre a criança, nem sobre a direção do relacionamento. E menos ainda sobre o seu próprio espaço dentro daquela estrutura que já existia antes de você chegar. É como entrar num negócio em andamento, onde os donos originais faliram, deixaram dívidas, saíram sem prestar contas, e agora você, o novo investidor, aparece achando que vai construir algo do zero.
só para descobrir que tudo que fizer vai ser usado, mas nada será seu. Você cuida, banca, participa, protege, apoia, mas a qualquer momento pode ser descartado sem aviso prévio, sem consideração e sem direito a absolutamente nada. Você não é pai da criança, mas será cobrado como tal. Não é marido, mas terá obrigações de um. Não pode dar opinião firme porque vai ouvir que não é seu filho. Não pode corrigir a criança porque só quem é mãe sabe. Não pode discordar da mulher porque ela usa a maternidade como escudo moral. E quando você tenta se posicionar, ela usa sua condição de mãe para calar, manipular, deslegitimar tudo o que você sente ou pensa. Você está ali para servir, não para liderar. E esse contrato invisível que você assina ao se envolver com uma mãe solteira tem uma cláusula perversa. A cláusula da exclusão emocional. Porque mesmo que você faça tudo, você nunca será totalmente aceito. Você sempre será o outro, o cara que chegou depois, o acessório que ajuda, o step emocional. E se um dia ela decidir que você não serve mais, por um erro, uma briga, uma divergência, ela rasga esse contrato na sua cara, some com a criança da sua vida, conta uma versão distorcida da história para os outros, e você ainda sai como o canalha que não soube lidar com a responsabilidade. Esse tipo de relacionamento, quando mal escolhido, destrói a autoestima do homem, porque ele entra com amor e sai com culpa, entra com boas intenções e sai com trauma. Entra para ser parceiro e sai como um invasor de um território onde nunca foi bem-vindo de verdade. Então, se você é homem e está cogitando esse tipo de relação, saiba exatamente o que está fazendo. Não entre achando que vai viver uma história de amor pura. Você vai entrar numa estrutura funcional, com regras rígidas, demandas ocultas, expectativas desequilibradas e uma pressão constante para provar valor sem nunca receber o trono. Mãe solteira não é o problema. O problema é o homem entrar achando que vai ser prioridade, onde ele é apenas um substituto. Relacionamento saudável é quando dois adultos constroem algo novo juntos, não quando um entra para consertar a vida quebrada do outro sem sequer ter as chaves da casa.